A lenda de Seu Belamino e o peixe gigante. Uma história de coragem e sobrevivência. Nos anos em que ainda era solteiro, minha vida girava em torno da pesca. Morava na beira do rio Coxim, em uma fazenda isolada, onde a natureza era minha companhia constante. Acordava com o canto dos pássaros e o murmúrio das águas, e passava meus dias imerso na simplicidade e na beleza do lugar. Nas proximidades, vivia um homem chamado Seu Belamino. Ele tinha cerca de 60 anos e morava em uma pequena ilhota no meio do rio, um banco de areia que aparecia na estação seca e desaparecia nas enchentes. Seu Belamino era um homem simples e recluso, mas todos o conheciam e respeitavam. Ele vivia em uma cabana modesta, feita de tábuas e telhas velhas, e passava seus dias pescando e contando histórias. Num verão particularmente chuvoso, o rio Coxim começou a encher rapidamente. A água subia cada vez mais, ameaçando submergir a ilhota de Seu Belamino. Vendo que a situação era crítica, ele decidiu que precisava mudar suas coisas para a margem. Seu barco era pequeno e velho, mas era tudo o que ele tinha. Carregou uma mesa, algumas cadeiras, uma penca de bananas e um lampião e começou a remar contra a correnteza. Enquanto ele lutava para cruzar o rio, um enorme peixe-jaú, conhecido por seu tamanho e força, apareceu. Numa bocada só, o peixe engoliu Seu Belamino, a mesa, as cadeiras e tudo o mais. O bote virou e foi levado pela correnteza. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente e a comunidade inteira ficou em choque e luto. Os dias seguintes foram marcados por buscas intensas, mas não encontramos sinal de Seu Belamino. O rio parecia ter engolido não só o homem, mas também suas histórias e seu espírito. A tristeza pairava sobre todos, e o rio Coxim, que antes era uma fonte de vida e alegria, agora parecia um lugar sombrio e perigoso. Certo dia, tentando afastar a tristeza, decidi ir pescar. Peguei meu trator e fui até a beira do rio, levando minha vara de pesca e um pouco de isca. Joguei a linha na água e esperei, tentando encontrar paz no silêncio e na tranquilidade do ambiente. O sol estava alto e refletia na superfície do rio, criando uma atmosfera serena. De repente, senti um puxão forte na linha. Era um peixe enorme. Comecei a lutar com ele, mas parecia impossível trazê-lo para a margem. O peixe puxava com tanta força que pensei que fosse me arrastar para o rio. Cada puxada era uma batalha e minha energia começava a se esgotar. Foi então que tive uma ideia. Amarrei a linha de pesca no para-choque do trator e comecei a puxar com a máquina. O peixe lutava ferozmente, arrastando o trator e fazendo buracos na areia. Acelerava o trator, mas o peixe era incrivelmente forte. A batalha durou uma eternidade, mas finalmente consegui trazê-lo para a margem. Era o maior peixe que eu já tinha visto na vida. Sem uma balança para pesar, só podia imaginar o quão gigantesco ele era. Para levar o peixe de volta, tive que cortá-lo. Peguei a motosserra e comecei a cortar o peixe ao meio. Quando finalmente consegui partir o peixe, uma visão inacreditável me paralisou. Lá dentro, sentado numa cadeira, estava Seu Belamino. Ele estava vivo, comendo bananas e segurando o lampião ainda aceso. 3 dias ele passou dentro do peixe, sobrevivendo graças às bananas e ao pouco de ar que conseguia. Quando a notícia se espalhou que Seu Belamino estava vivo, a comunidade não acreditou. Foi uma celebração como nunca se viu. Todos se reuniram para ouvir sua história, rindo e chorando de alegria. Seu Belamino se tornou uma lenda viva na região, e eu ganhei a reputação de ser o homem que pescou o peixe que engoliu um homem. Seu retorno foi uma festa. Organizaram um grande churrasco na margem do rio, com música, danças e muita comida. Todos queriam ouvir a história de Seu Belamino, e ele não se cansava de recontar cada detalhe. A cada vez que ele contava,
Os olhos das pessoas brilhavam de admiração e incredulidade. A partir daquele dia, o rio Coxim nunca mais foi o mesmo. As pessoas passaram a respeitar ainda mais suas águas, cientes dos mistérios e perigos que ele escondia. Seu Belamino continuou a viver na ilhota, agora com um novo olhar sobre a vida e o rio. Eu, por minha vez, passei a valorizar ainda mais cada momento, cada pescaria, cada história compartilhada. Anos depois, já casado e com responsabilidades, ainda contava essa história para minha família e amigos. Sempre juro por essa luz que me alumia que é a mais pura verdade, embora muitos duvidem. Verdade ou não, a história de seu Belamino e o peixe gigante vive no coração de todos que a ouviram. Um conto de coragem, sobrevivência e do inexplicável poder do rio Coxim. Com o passar dos anos, a história de seu Belamino e do peixe gigante se tornou parte do folclore local. As crianças cresciam ouvindo sobre a incrível aventura. Os jovens pescadores sonhavam em viver algo tão extraordinário e os anciãos recontavam a história, acrescentando seus próprios toques e interpretações. Seu Belamino se tornou uma lenda viva, um símbolo de resistência e coragem. Eu continuei a pescar, sempre com um olhar atento para o rio, sempre lembrando das lições que ele me ensinou. Meu amor pela pescaria nunca diminuiu, e agora eu tinha uma história incrível para contar. E todas as vezes que me sentava à margem do rio Coxim, sentia que, de alguma forma, seu Belamino estava lá, cuidando de nós, observando e sorrindo. A lenda de seu Belamino e o peixe gigante nunca será esquecida. Ela vive nas águas do rio Coxim, nos corações das pessoas e nas histórias que passamos de geração em geração. Uma prova de que a vida é cheia de surpresas e que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz que nos guia e nos mantém vivos.